Olá, pessoal do quinto ano. Hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro, Estamos aqui para termos mais uma aula de ética. Hoje iremos estudar um novo assunto. Iremos falar sobre a ética e a pobreza mundial. E a gente vai ver o primeiro assunto relacionado a isso é a fome no mundo, certo? Nós temos algumas gravuras que ilustram bem essa questão. E é com tristeza que a gente observa que enquanto uns têm tantos a ponto de desperdiçar, jogar fora, outros não têm absolutamente nada, gente? É uma tristeza, mas é uma realidade. Quando ouvimos os noticiários, as reportagens em todo o mundo, ficamos espantados em saber que ainda existem muitas pessoas sem acesso às necessidades básicas como a alimentação. Não é o crescimento econômico de um país que acaba com a pobreza, mas sim o desenvolvimento da nação. Desenvolver-se significa reduzir as desigualdades entre ricos e pobres, que constituem a principal razão da fome. Então, a principal razão de tudo isso é a desigualdade, Uns muito e outros nada. As desigualdades ocorrem não só na distribuição de renda, mas também no acesso a outros fatores ligados à qualidade de vida, como educação, saúde, habitação e transporte. Então, a gente vê que essa questão da desigualdade, ela envolve todas as áreas, gente? Não apenas com relação à renda, ou seja, o dinheiro, mas também existe a desigualdade na qualidade de vida, ou seja, uns têm planos de saúde, outros não têm. Educação, uns têm excelentes escolas, outros não têm. Saúde, habitação e transporte. Então, há uma desigualdade em todos os setores, infelizmente, É preciso enfrentar o problema da fome e trazer solução para ele, pois como podemos ter tanta terra para plantar e ainda assim não ter alimento para todos? Acabar com as desigualdades significa uma distribuição justa dos benefícios produzidos pela sociedade. Crescer economicamente é relativamente fácil. Difícil é desenvolver um país de maneira igualitária. Tanto é que a fome e a miséria persistem no mundo, apesar de a humanidade ter todos os recursos tecnológicos, científicos e financeiros para exterminá-las, gente? Então a gente vê, que existem os recursos necessários, certo? Para que um país se desenvolva. Por que não acontece isso, gente? Porque não há a questão do igualitarismo, ou seja, não há um senso de igualdade, Uns tendo, não se importa com quem não tem, É cada um pensando em si. Então, um país que vive uma situação de miséria, com certeza é um país onde a fome é grande. Em nosso país, sabemos que ainda há muita fome. E não passar fome é a primeira condição para se viver com dignidade. Então, gente, chega a ser mesmo assim, como aqui falou, indigno, desumano, a pessoa não ter o que comer. Aí você imagina, se aquela pessoa não tem o pão, não tem o almoço, não tem a janta, a merenda, o café da manhã, se ela não tem o básico para ela sobreviver, ela vai ter as outras coisas? Ela vai ter uma moradia de qualidade, uma saúde de qualidade, ela vai ter condições de colocar seu filho numa escola? Não, gente? Se o básico, que é o pão, faltar, que dirá as outras coisas, Então a gente vê que muitos têm com sobra, tem que estragam, tem que joga fora, mas muitas pessoas não chegam a ter nem mesmo o básico, certo? É uma tristeza a gente, em pleno século 21, saber que ainda existem pessoas que passam fome, certo? E que as pessoas que realmente poderiam dar um pontapé inicial para mudar essa situação, elas não estão nem aí, Elas não se importam, Elas pensam em si,
Elas querem para si, fazem leis que favorecem a si mesmos, mas não pensam no outro, não pensam no próximo, naqueles que são menos favorecidos. E que, como o livro falou, né? Se a pessoa não tem o que comer, o que dirá as demais coisas, né? Então, não ter o que comer é não viver com dignidade, né, gente? Então, assim, é um tema para a gente refletir. E aquilo que estiver ao nosso alcance, se a gente puder de alguma forma contribuir para que isso amenize ou deixe de existir, gente, que nós possamos realmente fazer a nossa parte, que nós possamos nos importar com a dor do outro, nos incomodar com aquele que não tem o que comer, com aquele que passa necessidade, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e tchau!